A todos, como é que estão? Aqui eu estou no bom dia ainda, né? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Então vamos lá, começar um novo capítulo. Minha imagem ficou em cima, mas nós estamos no capítulo 8, os fluidos do livro dos médiuns. Espero que Jesus abençoe a todos, que nesse momento vocês estejam todos bem, né? Para que a gente possa começar a nossa aula. Vamos lá. Chamamos de fluidos aqueles estados da alma em que ela é mais rarefeita do que o estado conhecido sob o nome do gás, né? É lógico que esses autores, eles viveram em uma época em que a gente não tinha a tecnologia de hoje, né? E tantas descobertas maravilhosas que nós temos hoje, né? Então, tudo aquilo que não era matéria, não era ponderável e que não era visível aos olhos, né? Já era o início da microscopia, né? Então, os microscópios foram criados nessa época. Então, não se sabia muito bem, né? Então, o estado de gás, né, de ar, né, do elemento ar, né, em que a gente não vê com o olho nu, era para eles o que era mais, o que existia na época, né? Hoje a gente sabe que é muito diferente, né? A gente vai ver mais para frente isso, né? Popularmente falando, quem falou isso daí foi o Gabriel Delane, e popularmente falando, designamos como sendo a fase não sólida da matéria, a qual pode se apresentar em 4 subfases: pastosa, líquida, gasosa e radiante. Quem fala isso é o Jacó Mello, no livro Passe. Então, o que o livro dos Espíritos traz, né, e os seus contemporâneos, né, é que tudo aquilo que a gente não pode pesar, medir, né, mas na verdade a gente vai entender que o fluido cósmico universal, ou os fluidos, né, ele é muito mais profundo do que isso. E dá-se o nome de fluidos, Kardec usa essa terminologia, porque era o que tinha na época, né? Então não se falava em outra coisa, né? Falava em fluidos mesmo, né? A gente conta também. Peraí, que não tá indo para frente. Então, há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido, éter ou matéria cósmica primitiva, ela é considerada a geradora dos mundos e de todos os seres. Fazem parte desse fluido as forças que presidem as transformações da matéria, as leis imutáveis e que são necessárias para que regem o mundo, todo mundo. Então, esse fluido etéreo que ele chama, né, e que depois ele dá o nome de fluido cósmico universal, né, é aquilo que tudo é feito desse fluido, tudo. Tudo, a nossa mesa, as coisas que a gente tem, o nosso corpo físico, até o nosso corpo perispiritual, tudo é envolvido neste fluido, tá? E que ele sofre transformações conforme as necessidades, né? E com isso vai se criando novos elementos, né? Hoje a gente tem, de certa forma, a comprovação disso, né? Mais para frente ele fala assim, que essas múltiplas forças são conhecidas sob o nome. Então, essas múltiplas forças que fazem a mudança dessa forma, do formato desse fluido, que ele não fala o nome, porque para ele, naquela época, não tinha outra designação, né? Desse elemento, né? Ele sofre coesão da gravidade, do magnetismo, da lei de afinidade, da lei de atração, de coesão, da eletricidade ativa, que se combinam. Ele fala assim, que se combinam de forma tão indefinidamente variadas, com localizações diferenciadas e como modos diferentes e diversificados de ação, seguindo as circunstâncias e o meio. Todas essas forças são eternas e universais, e inerentes ao fluido cósmico, e atuam necessariamente em tudo e em toda parte. Então, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente sente no nosso ambiente externo, né? Seja no mundo físico ou no mundo espiritual, é feito dessa energia ou desse fluido, né? Que o Kardec denominou do fluido universal. Tá entrando picadinho, deixa eu pôr tudo. Então, só para a gente relembrar o que o livro dos Espíritos fala,
na questão 27, ele pergunta assim: haveria assim dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Ele fala sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria são o princípio e tudo que existe. A Trindade universal. Ah, peraí, tem mais uma coisinha. A Trindade universal, então, é Deus acima de tudo, né? O princípio inteligente ou princípio espiritual, que é denominado o espírito, que é aquilo que nós somos, né? E o princípio material, do outro lado, que é aquilo que é gerado pelo fluido cósmico universal. Ele dá esse nome porque não existia uma designação melhor, né? Então ele chama de fluido cósmico universal a matéria primitiva. Tudo aquilo que é feito e que é considerado matéria, né? É constituída do fluido cósmico universal. Ai, não gosto quando entra picadinho. E na questão 30 do Livro dos Espíritos, então ele pergunta assim: a matéria é formada de um só ou de vários elementos? De um só elemento. E aí ele chama de fluido cósmico universal. Então, a matéria elementar primitiva, ou seja, aquilo que nos gerou, aquilo que gerou tudo que é físico, tudo que é matéria, tudo que a gente pode transformar, né? É chamado esse princípio elementar de fluido cósmico universal e que está em todos os lugares, tá? Bom, entendendo isso daí, eu acho que todo mundo já entende o que é isso, porque já fez o Livro dos Espíritos, então já tem uma noção do que é isso, né? Então, tudo aquilo que é de eterização imponderável, né, são os fenômenos espirituais e psíquicos. Tudo que é materialização e ponderabilidade são os fenômenos materiais. Então, compete-nos, pois, a notar que o fluido cósmico, ou plasma divino, é a força em que todos vivemos, nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou, e com toda razão, que em Deus nos movemos e existimos, né? Evolução dos Dois Mundos, André Luiz, né? Em Deus nos movemos e existimos, quer dizer, nós estamos inseridos dentro desse mar, desse oceano de fluido cósmico universal, que dependendo da circunstância, ele se transforma numa coisa ou em outra, né? Pode ser meu corpo Vânia, né? Pode ser essa caneta, né? Pode ser o ar que a gente respira, as bactérias e etc, tá? Espera aí que tá entrando bem devagarinho. Então, hoje, os estudos mostram, né, que existe uma matéria que é considerada matéria densa, como sendo esse tijolo aqui, né, cheio de partículas, né, e essas partículas vão, à medida que a gente vai quebrando essas partículas, né, vários estudos por anos e anos, né, em 1995 chegou-se ao quartz, né, que é o quark, que é o que? O elemento menor que a gente conseguiu descobrir, né? Então a gente vai chamar esse elemento de fluido cósmico universal, tá? É o menor elemento. Então a matéria densa, depois vem o elétron, deixa eu ver aqui por o óculos. Depois vem a matéria, dentro da matéria a gente acha os átomos, depois os elétrons, o núcleo do elétron, os elétrons correndo em volta. Dentro desses elétrons, né, desse núcleo, a gente vê os prótons e os nêutrons, que são energias já, né, numa fase que a gente já não consegue visualizar há muito tempo, né, e depois os quarks, que são elementos menores ainda, que giram em torno, que transformam, né, são matérias muito elementares. Se ou descobrirem outras, né, que ainda não foi descoberta, a gente chama isso daqui de fluido cósmico universal. Quer dizer, tudo é feito disso, certo? Tudo é feito a partir disso e se transforma naquilo. Ou é um tijolo, ou é uma casa, ou é uma almofada, ou é uma caneta, ou é o corpo meu, ou o corpo seu, tá? Tudo é feito do mesmo princípio, né? E existe aquilo, pesquisadores já descobriram que essa partícula eles chamam partícula de Deus, né? Que é como se fosse assim, Deus fez o primeiro elemento e desse elemento atingiu vários outros através das circunstâncias da natureza, um calor, um frio, transforma essa matéria em várias outras coisas, né? E a gente vai ter nosso pensamento importa nisso daí, né?
O Einstein já falava assim, o universo, esse grande romance cheio de mistério que não foram ainda resolvidos, não estamos nem mesmo seguros de que ele possa ter uma solução definitiva. Então ele mostra que nesse desenho, né, tudo aquilo que existe, as galáxias, os planetas, né, os minerais, as moléculas, o átomo, o quartzo, e quanto mais pequeno, né, e vai se transformando em coisas, né, o homem em elementos mais complexos, mas tudo parte do mesmo princípio, né? As atenções dos físicos do século XXI estarão voltadas para grandes áreas da ciência, a cosmologia, a física de partículas, também conhecida como física de altas energias, e a física das estruturas complexas, abrangendo a física da matéria condensada, a biofísica, a física dos novos materiais e a física do caos, né? Então, mostrando quanto que ainda a gente tem que estudar e quanto que ainda o homem tem que entender, né, para chegar nesse elemento prioritário, né? Então, que os espíritos nos trouxeram e falaram que é o elemento que gera tudo. Então, resumindo tudo aquilo que nós falamos, né? Existe um elemento único, primordial, né? Que é chamado de matéria primordial ou de fluido cósmico universal. Ele preenche tudo. À medida que as circunstâncias favorecem, ele muda de estrutura, tá? É isso aí, desde o nosso corpo físico, que é um corpo complexo, até uma bactéria de uma molécula, né? Tudo é feito do mesmo elemento, tá? Bom, era um pouquinho, eu não gosto quando entra assim, mas agora já entrou, vamos embora. Então, os fluidos espirituais são definidos como a matéria do mundo espiritual e sua atmosfera são constituídos de fluidos que levam a denominação de fluidos espirituais por estarem relacionados aos espíritos, né? Então, a matéria do mundo espiritual também é feita desse mesmo elemento, só que a gente chama de fluidos espirituais. Na atmosfera fluida se passam os fenômenos especiais que os espíritos desencarnados percebem, mas que escapam dos nossos sentidos físicos. Então, lá, né, relacionado ao mundo espiritual, é a mesma coisa, só que eles é bem mais sutil e nós não percebemos, né? É da matéria fluídica que os espíritos extraem todos os materiais sobre os quais operam, até mesmo para formar o seu perispírito. Então, lembra que a gente falou das roupas, das ruas, dos carros, dos utensílios que os espíritos usam, né? Tudo isso ele usa dessa mesma matéria que nós usamos. Só que a nossa é muito mais condensada. Por quê? Porque está envolvida dentro do nosso orbe terrestre. Enquanto que a dele é uma atmosfera muito mais fluídica, né? As duas partem do mesmo princípio. Mas as duas, uma é mais eterizada e a outra mais leve, com menos densidade, enquanto a nossa é um pouco mais densa. Peraí. Aí cada ser, então eu sou um espírito. Eu estou aqui nesse planeta desencarnado. Então cada ser eu vou lá e absorvo a energia desse planeta, tá? Eu individualizo conforme as minhas necessidades, mesmo sem que eu saiba disso, porque isso daí é de uma forma automática, individualizada. Com o meu perispírito e aí das minhas características, né? E essas características dependem de muitas variáveis, muitas variáveis. Então, a gente vai estudar algumas delas aqui hoje, né? Então, esse ser, por exemplo, eu lá como espírito, eu, Vânia, como espírito, eu absorvo a energia aqui de onde eu estou vivendo e aí eu dou características especiais e únicas dependendo das necessidades que eu tenho, das circunstâncias que eu crio, tá? Esses fluidos perispirituais circulam no perispírito comandado pela mente, semelhante ao mecanismo do nosso sangue. Então, essas energias, elas continuam um fluxo contínuo sobre nós, né? Então, a gente absorve diariamente, a gente absorve em todos os momentos do ambiente onde a gente está. Isso falando do físico. No mundo espiritual é a mesma coisa, né? Então, os espíritos contam várias histórias disso. Então, por exemplo,
Se é um espírito superior, quando ele vem para uma faixa vibratória mais densa, por exemplo, dentro do nosso lar, ele é um espírito que habita num outro lugar, muito mais evoluído do que o nosso lar, porque o nosso lar é uma casa de transição, né? Ele, para chegar no nosso lar, ele tem que absorver as energias ali, perispiríticas dali, para se tornar visível, tá? Se ele vem para a Terra, que é muito mais densa, né? Que eles falam que aqui o espírito superior ele passa até mal. Imagina Jesus, né? Quando ele reencarnou aqui na Terra, né? A situação que ele não vivia aqui dentro, né? Então ele tem que absorver essa energia mais densa, mais deletéria, mais difícil. E aí, o que ele faz? Ele absorve e se torna visível aqueles espíritos que estão na mesma faixa vibratória. Da mesma maneira nós, né? Outro dia eu assisti uma palestra muito interessante que o palestrante falou assim: todo mundo fala do mundo de regeneração e provas, né? No mundo de regeneração, que é o mundo onde as pessoas vivem melhor, que elas têm o desejo de fazer o bem, né? E aí ele falou assim: não precisa ficar esperando chegar esse mundo como se fosse um rótulo, né? Oba, aqui virou um mundo de regeneração. Ai, que maravilha, né? Não, o mundo de regeneração já tem um monte de gente vivendo um mundo de regeneração, né? Então ele já está numa faixa vibratória em que ele absorve as coisas boas do mundo de regeneração, né? Mesmo que tenha do lado dele espíritos, né? Seres encarnados que ainda vivem no mundo de expiação e prova. Dá para entender a diferença? Então, eu tô aqui, eu tô absorvendo energias positivas, né? Às vezes eu tô aqui e as pessoas do meu lado são espíritos bem elevados, espíritos bons, que desejam bem, mas eu não desejo. Então, eu vivo o mundo em que eu habito, mentalmente falando, né? Isso. Da mesma forma, nós espíritos estamos lá no mundo espiritual. A gente está regado, né, do fluido cósmico universal. Quando a gente vai reencarnar, nós vamos precisar que esse fluido cósmico universal eu não sei como é a palavra disso, mas é como se ele se transformasse num fluido vital. Então a gente dá vitalidade ao corpo que a gente vai reencarnar. Então lá na gravidez da mulher, né? Logo que o óvulo é fecundado, já é um mecanismo de transformação, e aí nós já vitalizamos aquele germe, né, em crescimento, né, no momento da transformação celular, né, dentro dos óvulos, e ali nós já fazemos uma ligação com o corpo físico da mulher. A partir daí, esse fluido vital, ele animaliza toda aquela matéria, então lhe dá movimento, atividade, as células começam a se reproduzir, nós criamos o nosso corpo com as nossas características determinadas pelo nosso corpo perispiritual. Ele é absorvido então pelos alimentos, primeiro da mãe, depois o alimento aqui, né, a fruta, a comida, etc, né, os líquidos, pelo ar que a gente respira, pelos centros de força que tocam energias de diferentes formas, né, e fazem com que todos os nossos órgãos funcionem. Então, vou dar um exemplo. Então, eu tô cansada, eu vou lá e como uma fruta, por exemplo, ou eu almoço. Eu já me sinto cheio de energia. O que aconteceu? Eu restabeleci o meu fluido vital. Eu tô cansada, eu tô estressada, eu paro e faço uma concentração, como vocês viram a aula passada, ou então faço uma meditação. Ou simplesmente eu respiro 3 vezes. Eu me reequilibro. Por quê? Porque eu tô trocando energias vitais, né? Eu estou num ambiente que é extremamente desgastante para mim, por exemplo, o ambiente de trabalho, ou então num momento de discussão com uma pessoa, ou você está assistindo um filme e você está trocando energias, e você vai para um outro ambiente e fala, nossa, que paz aqui, você está trocando energias vitais, né? E da mesma forma, o nosso corpo físico, se eu faço uma ginástica, por exemplo, e eu consigo transformar aquele exercício em dosagem de hormônios especiais que me dê prazer, que me dê satisfação, que me dê empoderamento até psicológico até, né? Isso daí faz com que eu absorva e transforme em energia vital, né? Se eu não tiver nada disso, né?
ocorre a morte física. Então, quando um dos órgãos não funciona, ou quando eu não me alimento, ou quando eu, por algum motivo, tenho uma insuficiência respiratória, por exemplo, né? O meu coração para, o meu corpo físico para. E ele não se reabastece de energia, de fluidos vitais. E eu acabo falecendo, porque o meu espírito não tem mais condição de ficar ligado àquele corpo. Então, lembra sempre assim, primeiro quem morre é o corpo e depois o desligamento do espírito, não é ao contrário. Porque o espírito não consegue se desligar do corpo físico que tem ainda fluido vital, a não ser que ele tente contra a vida, né? Bom, eu não sei se eu estou sendo clara, mas porque é duro a gente falar de uma coisa que a gente não tem uma profundidade ainda, né, no conhecimento. Então, como é que a gente pode agir sobre esses espíritos, sobre esses fluidos, desculpa, sobre esses fluidos, né? Qual que é o seu mecanismo de ação? Muita coisa interfere nisso, muita coisa, nessa troca, nessa assimilação, nesse desprendimento de fluido cósmico universal dentro de nós, essa energia vital, né? Então, eu lembro que uma vez, eu não sei quem que foi, não sei se foi o Chico que falou isso, ele falou assim, que a energia vital é como se fosse assim, se você tem uma vela e você acende essa vela, essa é energia vital, né? Se você deixa essa vela e tem uma vida tranquila, regrada, ela tem um tempo de vida, tá? Ela vai consumindo a vela conforme o tempo de vida e ela se apaga simplesmente. Se você tem uma vida muito agitada, muito maluca, tudo, o que acontece? É como se você estivesse soprando o vento na vela, então ela vai sendo consumida mais rápido. Se você também protege tanto essa vela que você põe uma redoma de vidro, ela apaga, né? Então, não essa troca, né, dessa ação que a gente tem sobre os fluidos, a gente tem que ter um equilíbrio. Então, por exemplo, se eu não me alimentei bem hoje, amanhã eu tenho que me alimentar. Se eu tenho que ter calma nas coisas, eu tenho que ter consciência, tenho que ter maturidade, né? Porque tudo aquilo que me leva ao desequilíbrio, ele tá gastando a minha velhinha, né? Então, qual que é o mecanismo de ação para funcionar isso daí? Primeiro, é o pensamento e a vontade. Então, o que os espíritos falam? O nosso pensamento e a nossa vontade são os principais fatores para que a gente possa ter uma carga de fluido vital excelente para que a gente possa viver bem aqui na Terra, tá? Essa ação, ela pode ser consciente, como ela pode ser inconsciente. Vamos falar que 90% da nossa população tem ação inconsciente, ela nem sabe o que ela está fazendo, né? Ela vive a vida daquele jeito, né? Como a gente vive, né? Vai, levanta, trabalha, faz isso, faz aquilo, briga, volta, come mal, não percebe a respiração que a gente tem, né? Não faz nada de benefício para o nosso corpo, né? Vive como se a vida fosse eterna, né? E essa ação, ela pode ser consciente. Então, a gente pode entender isso daí. E quando a gente está numa agitação, a gente fala, opa, né? O que é que eu vou fazer, né? Eu assisti uma palestra uma vez que o cara falou assim, que quando a gente fica, por exemplo, nervoso, agitado, ou em estado assim de alerta durante, aí não sei o tempo certo, porque essas coisas eu esqueço. Então, durante, vamos falar assim, 1 minuto, né? Então eu agito, eu fico, né? Durante 1 minuto. Eu demoro, o meu corpo físico, porque eu faço uma descarga de hormônios no meu corpo, de agitação, de trocas gasosas de oxigênio, toda a energia do meu corpo, fígado, rim, tudo isso penaliza, cérebro, né, coração, tudo isso daí é penalizado, tá? Ele só vai voltar ao normal para cada minuto que eu fico nervoso, me parece que eram 4 horas. 4 horas depois que eu fiquei 1 minuto nervoso, é que meu corpo vai voltar ao normal. Então aí vocês imaginam o que a gente apronta com o corpo da gente, né? Que é uma dádiva divina, né? Que é uma oportunidade única que a gente tem. Então, vamos ter consciência daquilo que a gente está fazendo. Então, o espírito, ele dirige os fluidos, ele aglomera-os, ele dá a fórmula, ele dá a aparência, dá a cor,
pode mudar suas propriedades como os químicos fazem com a nossa matéria. Então, isso lá no mundo espiritual ele está falando, mas aqui no mundo físico é a mesma coisa. É um pouco mais complicado porque a gente não tem o domínio, a matéria impede um pouco a gente de fazer isso, mas a gente vai ser espírito lá no mundo espiritual daqui a um tempo. Quer dizer, a gente é espírito no mundo espiritual quando a gente desdobra no desdobramento do sono, né? Então a gente faz isso direto, só que a gente não tem muita consciência. É por isso que tem espíritos que se vestem de luz, porque o corpo perispiritual já é vestimento dele, enquanto o outro se veste de andrajos. Por quê? Porque é a característica que ele dá a forma, aquela energia que ele tem em volta dele. A gente já falou isso na aula das vestimentas, né? Então, basta que o espírito pense uma coisa para que essa produza. Como basta que modele uma área, né, uma música, para que essa repercuta na atmosfera. Então, se eu toco uma música, imediatamente ela acontece. Todo mundo ouve quem está em volta, né? Então, se o espírito pensa uma coisa, o que acontece? Ele repercute aquilo que ele pensa. Então, olha só o que nós não fazemos. Sorte que a gente tem a matéria que segura um pouco, mas que a gente faz isso, a gente faz. Então, o princípio superior, o motor da existência, é a vontade. A vontade divina é o supremo motor da vida universal. Então, se a gente tem isso numa escala aqui, né? Imagina a escala divina, né? Cada alma é um foco de vibração que a vontade põe em movimento, né? Isso daí tá no Problemas do Ser e do Destino da Dor, que era contemporâneo do Kardec e o Leon Denis, que eu amo muito. Então, o pensamento e a vontade são ferramentas e potências dos espíritos. Então, nós somos espíritos, a gente também tem isso, né? A vontade é a maior de todas as potências. Em sua ação, comparável a um imã. Então, a gente atrai aquilo que a gente deseja e espelha aquilo que a gente não gosta, né? A vontade de viver, de se desenvolver em nós como vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei da evolução. Então, quanto mais a gente evolui mentalmente, o que eu quero dizer é assim, quanto mais a gente entende isso, né, e usa essa vontade para bens superiores, mais a gente vai ter recursos vitais, né? Então, mostrando que a maior parte das doenças são psicossomáticas mesmo, né? São criadas por nós mesmos, né? Até o próprio ambiente, eu já falei isso numa outra aula, é determinado pelo aquilo que a maior parte da população vive. Então, em mundos superiores não existe bactérias, por exemplo. Por quê? Porque já foram eliminadas, né? Então, daí a gente imagina, nós que estamos vivendo na pandemia, né? Nós podemos imaginar a qualidade de pensamento que nós temos, né? A maior parte dos espíritos falam que quando eles vão chegando perto da Terra, eles veem, né, envolta numa carapaça assim de pensamentos, né, formado de energias deletérias, formado pelos pensamentos dos habitantes desse planeta. Bom, se a gente sabe isso, nós temos responsabilidade, né? Que tipo de responsabilidade nós temos? Se eu sei que meu pensamento negativo, ele imprime uma qualidade no ar da minha casa, do meu trabalho, do meu bairro, da minha cidade, do meu país, do meu planeta, eu sou responsável por aquilo que acontece aqui dentro. Então, eu preciso falar, por que eu estou pensando isso? E voltar, lembra da concentração? Eu tenho que voltar para trás. E voltar e falar assim, peraí, para que eu estou pensando isso? O que isso me traz? O que isso daí me leva? A gente sabe o que leva. Então, começar a dominar um pouco mais o desejo e a vontade, e se tornar mais acessível. O princípio da evolução não está na matéria, mas na vontade, cuja ação tanto se estende à ordem visível das coisas como à ordem invisível e material. O Einstein, né, que era um pensador, né, da nossa geração aqui, né, e que estudou bastante isso, ele fala assim, há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica, é a vontade. A vontade dominada por uma firme convicção é mais forte que a força material aparentemente invisível. Então, se a gente tem vontade, a gente consegue fazer tudo, né? Então, tem que fazer o domínio disso daí. Não é uma coisa muito fácil, porque a gente não tem muita consciência disso.
Mas à medida que aumenta a nossa consciência, a gente aumenta o nosso livre-arbítrio e a gente tem o controle sobre isso sim, tá? Então, do livro dos Espíritos, do Evangelho, a gente pegou isso daqui, a fé divina e a fé humana. Eu repito, a fé humana e divina. A fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que tem em si, se quisesse colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente chamou-se de prodígios, e que não é senão o desenvolvimento de uma das faculdades humanas. Então, olha o que ele fala, né? A fé é humana e divina. Então, se a gente entendesse que a nossa vontade, né, trabalhasse a nossa vontade de uma forma a nosso serviço, ou então o poder que essa força que a gente tem, que a gente desconhece, a gente seria prodigioso, a gente faria coisas que ninguém imaginava que a gente pudesse fazer, né? E a gente faz isso, na verdade, né? A gente faz isso. A gente transforma, do dia que a gente reencarnou aqui na Terra, a gente vive em transformação, a gente vive em mudança, a gente consegue aquilo que a gente quer, né? Só que às vezes a gente quer coisa que às vezes mais traz malefício para nós do que benefício, né? Dependendo do que a gente deseja, né? Mas que a gente tem esse poder e essa força, a gente tem e sabe disso, né? Falando um pouquinho da qualidade desses fluidos, a gente pode entender que eles em si, eles são neutros, eles não são do bem nem do mal, não produzem isso, produzem aquilo, tá? Os fluidos são neutros, né? O tipo de pensamento e sentimento do espírito que lhe imprime determinada característica. Então, a energia, ela é neutra. Agora, o tipo de maneira como eu faço uma coisa é que vai dar a qualidade a ser boa ou ser ruim, né? Os fluidos iguais se combinam, os contrários se repelem, os fracos cedem aos fortes, os bons predominam sobre o mal. Então, elas têm uma característica, né? Se eu chego num ambiente, eu estou bem, e esse ambiente é tipo da luz, né? A luz e a escuridão, né? Se eu com uma pequena vela entro na escuridão, eu ilumino aquela sala. Então, é mais ou menos assim, os fluidos também são assim. Se eu tenho uma característica de sempre estar envolta de fluidos benéficos, onde eu vou, eu contamino as pessoas de coisas boas, né? E assim por diante. Se reforço as suas qualidades boas ou más, pela ação semelhante que recebe do Espírito. Então, se você é uma pessoa boa, né? Você vai ter características de pessoas boas. Então, você vai cada vez mais absorvendo mais energias, né? Então, isso daí não a gente observa muito isso nas pessoas, né? Ela vai desenvolvendo isso nela e ela vai criando uma característica muito especial, né? De ser uma pessoa mais cordata, de ser uma pessoa mais feliz, de ver as coisas com um olhar um pouco diferente do que a maioria de nós, né? Sobre o ponto de vista moral, esses fluidos, eles trazem o cunho dos sentimentos, pode ser de ódio, inveja, ciúmes, orgulho, como pode ser de benevolência, de bondade, de amor, de caridade, de doçura, etc. E sobre o aspecto físico, ele pode ser excitante, calmante, pode ser tóxico, pode ser reparadores, expulsivos, depende da qualidade de cada coisa, né? Durante um dia todo, a gente pode sentir todas essas energias, né? Aquilo que a gente assimila mais é aquilo que a gente necessita, né? Eu não estou dizendo necessita para o bem, né? A gente pode absorver coisa ruim também, porque a gente necessita da coisa ruim para nos abastecer. Isso que é duro, né? Mas a gente chega lá, né? E os efeitos do perispírito no perispírito e no corpo, ele absorve com facilidade os fluidos externos, porque tem idêntica natureza, que é também fluídico. Então, que consequência tem isso? Muito grande na nossa vida, né? Eu estou num ambiente deletério, eu gosto de viver numa situação deletéria, eu não me alimento nem respiro direito, eu gosto de viver na barbúrdia e na briga, né? O que vai acontecer? Quem absorve isso? Meu corpo físico e meu corpo perispiritual. O que acontece depois? Eu adoeço. Por quê? Porque a consequência disso
é devastante, né? E eu vou adoecer. Então, como eles têm a mesma natureza, tanto o corpo físico como o corpo espiritual, eu absorvo tudo isso. Então, daí a gente imagina, ai meu Deus, como é que tá minha casa? Como é que tá minha casa mental, né? Como é que é o meu ambiente de trabalho? Eu preciso mudar isso, se não tiver bom. Se não for bom para o meu espírito, bom para minha evolução, aí eu tenho que mudar. Eu tenho que criar uma atmosfera onde eu viva com serenidade. É como se a gente, lembra, a gente está mergulhado nesse mar, né, de energias. Se eu vivo num ambiente que eu não consigo absorver coisa boa, eu vou adoecer, eu vou ficar doente, eu não vou conseguir sair. Então, eu preciso de ajuda, às vezes até externa, leitura de um bom livro, tomar passe, começar a receber energias benéficas, e a partir daí eu começo a sair desse ambiente. Aí, mesmo que eu entrar nesse ambiente, né? É a mesma coisa que eu entrasse num ambiente ruim, mas eu tenho um escafandro de proteção minha, e eu não absorvo essas energias. Por quê? Porque eu não desejo. Pode ser até inconsciente isso. Então, absorvidos, os fluidos agem sobre o perispírito, causando efeitos de acordo com as suas qualidades. É lógico, se eu entro num lugar que tem muita felicidade, querendo ou não querendo, eu vou absorver, né? E eu fico feliz, eu fico alegre, né? À medida que eu vou entrar num ambiente que não é legal, eu absorvo também aquelas energias, eu saio de lá ruim. Mas como eu disse, se eu tenho essas qualidades fixadas em mim e tenho a necessidade e a vontade só de absorver energias ruins, eu posso entrar em qualquer ambiente e não me sentir e não absorver essas energias, porque eu não desejo. Né? Aí ele coloca, né? E o caso de um espírito encarnado? É a mesma coisa, no mundo espiritual e aqui é a mesma coisa, né? A única coisa é que aqui a gente não percebe tanto quanto lá. Lá é mais visível, né? Porque lá eu não tenho o corpo físico que me impede, né? Que é uma barreira. Mas aqui é a mesma coisa. Eu absorvo energias, transmito energias, do jeito que é no mundo espiritual. Pelo modo, deixa eu ver, pelo modo de pensar e de sentir, entramos em sintonia com aqueles que pensam e sentem semelhantes a nós. Assim como, quando produzimos certos fluidos, espíritos que produzem fluidos semelhantes poderão combinar seus fluidos com os nossos. É lógico, gente. A gente atrai a lei de atração, né? Que a gente já estudou isso muitas vezes, né? A gente atrai energias positivas, os espíritos amigos que também vibram na mesma faixa vibratória, eles também vêm e ficam perto de nós, né? Da mesma forma, diferente disso, ou é o contrário disso. Ou seja, constantemente estamos sintonizados em determinada frequência vibratória ou atraindo espíritos semelhantes a nós, né? Eu leio o Paulo Estevam porque eu acho que é um livro maravilhoso, né? Então, quando eu leio Paulo Estevam, a gente muda de faixa vibratória. Parece que a gente está entrando naquela vibração de Jesus, né? Aquela coisa de doação, de renúncia de si mesmo, né? Nossa, parece que você fica flutuando quando você lê aquele livro, né? O que aconteceu? A gente entrou numa outra sintonia que a gente não está habituado. Aí, quando a gente vai trabalhar ou levanta e começa a agitação do dia a dia, a gente volta para a vibração que a gente está acostumado. Então, aí é a grande diferença, né? Quando você vai para o Kardec, que você vai para uma igreja, você vai para um lugar em que as paredes são impregnadas de vibração, de oração, desejo do bem, a gente entra, se transporta, né? Que nem uma sala de passe, uma sala mediúnica, né? Quando a gente sai, a gente volta para a vida cotidiana, em que a gente já não cuida mais muito dessa parte, a gente volta outra vez e se sente lá pesadão outra vez, né? Então, essa é a sensação da diferença, é quando a gente absorve coisas boas e aquilo que absorve no nosso dia a dia, que já é comum o nosso, né? Então, vigilância e oração evitam ou corrigem a influência negativa dos outros sobre nós, ou de nós sobre os outros, né? Então, a vigilância, né? Tomar cuidado com o nosso pensamento e a oração são duas ferramentas poderosíssimas para que a gente mude de faixa vibratória, né? Quando a gente não está bem. Às vezes a gente não está bem, tão mal, que a gente precisa de ajuda externa. Então tem que procurar, olha, vem cá, me ajuda aqui, né? Por quê? Porque a gente não dá conta sozinho.
né, de sair daquele ambiente mental que a gente criou, daquelas energias. Então, peraí, vamos fazer uma prece, vamos tomar um passe, vamos fazer uma boa leitura. Aí nós conseguimos devagarinho ir saindo daquilo lá e transformando. Mas aí tem que alimentar de energias bom o nosso ambiente. A gente tem que se alimentar bem, a gente tem que fazer uma ginástica. A gente tem que dar os passos também, né? Não é só ficar na espera. Para a higiene da alma, a gente tem que cuidar então dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e de tudo aquilo que envolve, que fazem troca de energia conosco mesmo, né? E principalmente a nossa conduta, né? Fazendo com que a nossa conduta seja diferente. Não adianta eu querer mudar meu ambiente mental, né? Eu não tô bem, e continuar na mesma coisa, sempre vai ficar igual, né? Se eu não fizer uma boa leitura todo dia, eu tô sempre ligada às coisas e os problemas da Terra, sempre envolvida, sempre Eu falo para meus meninos, fico até atordoada, né? De tanta coisa, né? Então, se eu não paro e faço uma prece, se eu não paro e faço um exercício físico, se eu não paro e me alimento melhor, se eu não paro e faço minha oração, o que acontece? Eu não consigo sair. Cada dia eu vou absorver mais esse tipo de pensamento, mais esse tipo de energia. Para sair disso daí é dar os primeiros passos de consciência, de que nós somos responsáveis, de que nós temos que controlar nossos sentimentos, que nós temos que controlar nossos pensamentos e emoção. A nossa vontade é tudo. Aqui traz, por exemplo, uma nutrição, como que é a nutrição energética, né? 70% é do fluido cósmico universal, 10% é da alimentação e 20% é da respiração. Olha como que nós temos que cuidar, né? Essa nutrição energética acontece em geral de modo inconsciente, automático, orientado e regulado pela própria inteligência mantida em nosso corpo físico e espiritual. Então, a gente faz isso sem perceber, né? Então, olha como o ambiente é uma coisa importante para nós, né? Olha como a respiração é uma coisa importante. Durante o dia todo a gente para pensar de que jeito que a gente está respirando? Não. Às vezes você está até taquicárdico de tanta complicação que você criou para a tua vida, né? E a respiração muda quando você está com taquicardia, né? Quando eu estou excitado, quando eu estou sobrecarregado, né? A respiração muda, é lógico. E com isso eu absorvo menos, tenho menos capacidade. Ou seja, eu estou diminuindo minha velhinha, né? Então, como o fluido cósmico universal é transformado em fluido vital? De que jeito que eu transformo o fluido cósmico universal em fluido vital para que eu viva melhor, tá? Para que eu sinta mais bem, né? Para que eu viva mais, para que eu aumente a minha velhinha, né? Ou para que eu viva bem e saudável, né? Ele é absorvido pelos centros de forças. Então, centros de forças, a gente vai estudar um capítulo só de centros de força, que vai ser, acho que é o próximo, deixa eu ver. Peraí. Tem mais 2 aulinhas e a gente vai estudar um pouquinho mais sobre os centros de força. Então, os chakras são responsáveis pela absorção disso daí, né? Ele absorve da energia de onde a gente vive e direciona para o nosso organismo, com maior ou menor intensidade, de acordo com os sentimentos da criatura. Então, quanto mais eu trabalho aquele centro de força, mais ele tem potência de absorver coisas boas, né? Jamais deveria nos faltar energia vital, pois estamos ligados a uma fonte inesgotável. Então, se a gente para e alimenta os nossos, permite que os nossos centros de força nos alimentem, e isso para parar e permitir isso daí, a gente tem que desenvolver esses centros de força, Agora, a forma para fazer isso a gente vai estudar nos outros capítulos, né? Mas são eles que nos mantêm com a vitalidade. Então, a relação entre sentimentos e a produção desse fluido vital, ele depende de várias coisas, como eu já disse, né? Mas os sentimentos, ele imprime uma qualidade melhor, né? Maior para isso daí. Então, os bons sentimentos permitem grande produção de fluidos vitais e mantém as telas dos chakras limpas, permitindo grande fluxo de fluidos vitais. Então, bons sentimentos permitem que a gente absorva coisa boa, né?
Maus sentimentos dificultam a produção de fluidos vitais e obstruem as telas dos chakras, dificultando esse fluxo de energias vitais. Estudiosos orientais é que falam isso, tá? Kardec, ele não toca nesse assunto ainda. Quem traz isso pela primeira vez é o André Luiz, né, na doutrina espírita. Mas os grandes estudiosos são da área oriental, né? E para evitar a carência dessa energia vital, né, dessa carga energética, né, a gente deve se alimentar de forma adequada, né, combater e eliminar os vícios e melhorar os pensamentos e os sentimentos. Tudo aquilo que a gente já sabe, mas a gente ainda não. Aqui tem uma figurinha de troca energética, então eu tenho uma energia, né, que é em volta de mim, e eu tenho um companheiro aqui que ele tem energia. Quando eu penso igual, né, essa energia ela se liga, né, e eu faço uma troca, né. Essa troca energética é muito engraçado, né? Que quando a gente gosta de alguém, vamos pensar aqui no mundo físico, né? A gente quer ficar perto. Vocês já viram dois namorados que querem sentar um do lado e outro do outro do sofá? Isso não existe, né? A pessoa quando ama, quando está apaixonada, né? Ela quer sentar juntinho, porque há uma troca efetiva de energias, né? A gente dá a mão, a gente dá o beijo, né? Então tudo isso daí são trocas de energia, né? Então, quando eu vivo numa família que ela é equilibrada, há uma troca de energia entre as pessoas, né? Quando no meu trabalho eu tenho uma relação boa, há uma troca de energia e tudo flui muito melhor, né? O inverso também é igual, né? É brilhante. Então, quando eu vivo em circunstâncias negativas, né? A gente deixa conta de perder energias vitais, né? E aí todos esses elementos fazem com que eu perca essas energias, né? E ela só é absorvida depois com um trabalho e esforço próprio meu de me reequilibrar. Bom, acho que era isso que eu tinha para dizer, né? Deixa eu ver se tem mais alguma. Que da mesma forma, como eu falei, né? Se eu tenho amor em relação às coisas, às pessoas, né? Facilmente eu absorvo essas energias, né? Então, às vezes é uma pessoa, às vezes é um trabalho, às vezes é um ambiente, às vezes é uma planta, né? Tudo isso daí existe troca, né? Um animalzinho. Então, tudo isso daí existe troca e é assim que a gente reabastece o nosso fluido vital, né? Eu espero que todos nós possamos ter quantidade suficiente para viver bem e bastante, né? Eu tinha um paciente que uma vez ele falou assim para mim: eu prefiro viver na largura do que no comprimento, né? Quer dizer, eu vou viver do jeito que eu quero, né? Não importa quanto tempo, né? E a gente tá pagando a velhinha dele, né? Eu não. Eu quero viver na largura, mas também quero viver no comprimento, né? Então eu quero viver bem, né? Dentro daquilo que é bom, que é ético, que é moral, que é disciplinado, que me faz bem, que me regula os meus sentimentos inferiores, né? Que me dá equilíbrio, mas eu quero viver longevidade também, né? Quero viver bem, né? Para aproveitar essa existência, né? Produzindo o que há de melhor, né? Então, não é só na largura, não, tem que viver também no comprimento, tá? Bom,